nosso webinar sobre o Power BI e o Smart Analytics. É com grande prazer que nós recebemos todos que estão aqui. Vou fazer uma breve apresentação da Incíntia, só mesmo para uma pequena contextualização. Temos aqui o nosso parceiro da Microsoft, a MC3, temos a própria Microsoft aqui no nosso webinar para vos transmitir, tudo isto para vos transmitir as melhores informações possíveis. Portanto, a nível da Incíntia, nós somos um grupo de empresas nas áreas das tecnologias de informação e comunicação e consultoria de negócio. Estamos presentes em Cabo Verde já desde 2007, com parcerias e recursos locais, e também internacionais. Estamos instalados nas principais cidades de Cabo Verde, tanto na cidade da Praia, em Mindelo e também nos Espargos. Contamos com uma estrutura constituída por cerca de 25 colaboradores, entre comerciais, consultores funcionais, consultores técnicos e administrativos também. Posto isto, vou passar a palavra ao nosso parceiro a nível da Microsoft. Antes de mais, informo-vos que esta sessão será gravada, portanto, isto por questões de conformidade temos que partilhar. Vou passar então a palavra ao nosso parceiro da MC3, o Sr. Amadou. So hello everyone, I'm Iyad Ali. I'm Senior Solution Area Specialist covering Middle East Cluster and Africa, mainly focusing on business applications. We have three main pillars in business applications. We have ERP, CRM, and Power Platform tools. And today I'll be speaking about Power BI. It's one of Power Platform tools that you can lead your data and create your story with it. So this is what we will be focusing on today. You can all see my screen, right? Yes, Ali. Great. So as we can see in small, medium organizations and corporate organizations, we have most of the companies, they face main challenges like in growing and scaling, challenges with the budget limitations, the team skill level limitation, retaining their customers, and managing their operations. These are the main challenges that we face day to day in our day-to-day activities for our customers and clients. And why Power BI? Why would you use Power BI? Power BI supports you in creating impactful and very good visualizations without significant expertise. So it means you don't need to be a technical person or you don't need to have coding background to create dashboards with Power BI. You can create visualizations, very simple steps and very easy to use. Anyone can use Power BI. Anyone can create dashboards. You can gain valuable insights into business data in real time. So Power BI gives you the ability to have insights about any data that you have real time, and you can leverage from that. You can make decisions based on having the dashboards and the insights that you get from Power BI. It supports in the decision-making process. So if you have huge amount of data and you have Power BI, so Power BI can summarize these data for you in the form of graphs and can give you very impactful information and insights that can support you to take the decision as one of the top management person on the company. So that supports you as well. It helps also in streamlining the data management, so you can
manage your data very well and organize it. It also has integration with Microsoft tools such as Teams, for example. If you want to have Power BI to analyze your performance on Teams and how many calls, how many hours have you spoken, how many meetings did you involve in, it can support you to track these kind of insights as well. As you can see here, according to Gartner, Microsoft has been leading in BI and analytics for the 5th year in a row. So Microsoft is the leader now in the BI and analytics tools. It's very simple, very user-friendly, very easy to use. So you can always put that in mind as well. Here, you can do more with less with Power BI. What does that mean? It means that you can have a return on investment. So, for example, if you invest $100 in Power BI, you will get $381 in return on your investment. This is the what Power BI does when it comes to revenue generation and the impact of Power BI to your revenue generation. So it has 381% return on investment. And the payback period is less than 6 months. So if you invest in Power BI today, within 6 months period, you will have pay your whatever you have invested in, you will have it back. Power BI supports the decision-making process, so it can help you to take better decisions faster by visualizing your data and by creating intelligent and digestible visuals. As you can see on the screen, these are the kind of graphs and insights that can Power BI, you can create it with very simple steps and can support to build dashboards for a huge set of data and can give you insights and visuals to support every single step about your decision making process. Here you can collaborate across teams effectively with Power BI. So Power BI not only supports the creator of the dashboards, it supports teams. So you can create one dashboard and you have multiple teams working with Power BI graphs and dashboards. This is how you can transform the raw data into approachable visuals for storytelling. You can integrate it with other Microsoft tools and solutions. You can have it integrated with Teams, Outlook, ERP, CRM, or any other tool at Microsoft. You can empower everyone in the company with AI-powered analytics. So not just that you can create dashboards, but also with Power BI, you have artificial intelligence tool, AI, is embedded within the Power BI tools. It supports you very well with performing and enhancing your natural language questions. You can ask anything to the AI, and then it will get back to you in the form of graphs, as you can see on the right-hand side of the screen. It will support any question that you have so that it can generate your answer in the form of visuals. Here you can see that Power BI can be used across departments in your day-to-day activities. So whether you are in sales, customer service, inventory management, financial management, marketing, you can leverage from Power BI. It supports you in your day-to-day activity. You can track your sales and revenue. You can analyze customer performance and customer preferences. You can analyze your trends and forecast. You can create dashboards that display key metrics like revenue growth, expenses, and profit margins. And also you can use it in the marketing by monitoring your customer behavior,
your brands and everything. Here are all Power Platform tools. As I mentioned, Power BI is part of Power Platform tools. So we have 5 tools in Power Platform. Power BI is one of them. We have Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents, Power Pages, Power BI. Here we'll move to the part of the license. We have 3 main licenses for Power BI. Power BI Pro is the license you get to create dashboards and analytics. Power BI Premium per user gives you premium features with AI and Copilot features. Power BI Premium per capacity, it supports for large organizations that works with Power BI. You buy it per capacity so that you allow like more than 1,000 number of users to access Power BI and view the dashboards. These are mainly the difference and between them. So Power BI Pro, Power BI Premium, Power BI Premium per capacity. Differs sometimes in the features and the collaboration analytics. But also there is a difference in the storage part and the size limit. And definitely each comes with a model size limit, and this is why we have a variance in the prices. Also the refresh rate for each graph or dashboard is different from one license to another. This is also another example of the license you get. So if you have, if you are considering Power BI and you are considering to buy the license, and you have the number of users here, for example, is 30 users, the total cost for Power BI Pro would be 30 users times 10 times, this is per month. This would be your total cost. If it's Power BI Premium, you multiply the 30 times 20 and you get $600 per month. So whether you're a creator or a viewer, you will need a license as well whenever you create Power BI Pro. Here you can leverage and you can unlock insights and make decisions based on a single source of truth, which is Power BI, generating all the data analytics into one single point you can get back to support you to take the decision much easier. It can be connected with hundreds of data sources and consolidate into easily digestible forms. It can scale you and grow as you grow and meet all your needs to become bigger company through your analytics. You can share these insights with your stakeholders regardless of their location. And you can collaborate using Microsoft tools while keeping your data secure. Thank you all. That was it for the Power BI session. I hope it was clear, simple and clear. And I'm here if you have any questions. Thank you very much, Ali. I believe the questions will be after the... Oh, sure. Smart. Yes. Sure. Thank you very much for your presentation, Ali. Thank you. Agora vamos passar à apresentação da ferramenta Smart Analytics. Jair, o nosso consultor, fará essa apresentação, pelo que estamos à tua espera, Jair, assim que puderes. Estás sem som. Muito bom dia a todos. Meu nome é Jair Gonçalves. Como a minha colega Patrícia já disse, estaremos agora a fazer a apresentação do iSmart Analytics, que é uma solução
de Business Intelligence, portanto, da Incentia. Também sou certificado, portanto, além de consultor funcional da Incentia, sou certificado no Microsoft Power BI Data Analyst. E, portanto, vamos dar início a esta apresentação. Primeiramente, iremos abordar questões, algumas questões que já foram, portanto, apresentando em aspectos globais, portanto, alguns pontos relativamente ao Microsoft Power BI, que é a solução ao qual nós desenvolvemos em cima, portanto, o Smart Analytics. Seguidamente, mais à frente, faremos uma pequena demonstração no ambiente de demo do Smart Analytics, onde teremos a oportunidade de ver as diversas funcionalidades e quadros de informação, relatórios que já o nosso produto já traz. E a última secção, portanto, será uma secção voltada para questões. Se alguém tiver alguma questão, depois terá a oportunidade nessa secção, de as colocar. Pronto, como o nosso portanto, parceiro Ali, na sua apresentação, já apresentou basicamente as principais linhas sobre o produto, o Power BI da Microsoft, portanto, mostrou as vantagens que este tipo de soluções traz, onde apresentou claramente um estudo que aponta que o investimento que se faz em produtos do tipo, não é, nós conseguimos ter um retorno imediato em menos de 6 meses, em cerca de 381% do nosso investimento. Neste caso, a Incentia fez o produto iSmart Analytics com base no Microsoft Power BI, onde basicamente, integrada com esta plataforma da Microsoft, nós criamos uma solução que serve para projetar e transformar dados, portanto, de grandes volumes de dados, neste caso das empresas, em insights, para permitir uma fácil percepção dos dados. Ou seja, com este tipo de soluções de Business Intelligence, nós iremos fazer leitura a vários pontos de dados e teremos uma forma muito fácil de analisar os dados, portanto, e facilita todo o processo de análise de dados, suportando com informações que efetivamente, estando de uma forma clara, nós conseguimos perceber informações de uma forma diferente do que normalmente trazem os ERPs. A nossa solução, portanto, e nós sendo um parceiro da Microsoft, optamos por desenvolver nesta solução da Microsoft que, ao contrário de outras soluções que temos no mercado e costuma-se, portanto, comercializar, esta solução é uma solução que pronto, com um preço muito acessível e que, ao contrário das outras soluções que têm sido soluções bastante dispendiosas, e que é necessário, portanto, consultores específicos nesses produtos. Aqui, como o parceiro Ali mostrou, qualquer um pode facilmente criar relatórios com o Power BI, e também nós conseguimos levar esta solução não somente para os decisores, mas para todas as pessoas da organização, caso seja necessário acompanhar, portanto, as suas informações, os seus objetivos, medir os seus objetivos. Portanto, é possível levar este tipo de soluções desenvolvido, tanto pela forma como disponibiliza a informação e sendo uma interface muito intuitiva, portanto, utilizadores conseguem aceder e explorar o sistema sem grande treinamento. A nossa solução é adaptável a vários ERPs do mercado. Neste caso, o que é que nós fazemos nós temos, vamos ver mais à frente também, nós temos um script que conecta neste caso ao nosso ERP e transforma os dados da empresa em informação útil e personalizável, ou seja, cada utilizador poderá, ou cada empresa terá, portanto, a oportunidade de uma forma muito fácil também personalizar toda a informação constante dos relatórios, disponibiliza dados em forma de dashboards e quadros de análise em tempo real, ou seja, nós podemos em qualquer momento, a partir de qualquer dispositivo, onde quer que estejamos, aceder, portanto, aos nossos dados
sendo que este sistema conecta e vai alimentar ao ERP. Portanto, nós conseguimos de qualquer dispositivo, bastando ter acesso a um browser e à internet, para conseguirmos levar e analisar toda a informação da empresa em tempo real. Que melhorias traz esta solução do Smart Analytics? Portanto, estando ligado ao ERP, este tipo de soluções, que o objetivo principal é, portanto, suportar o processo de análise de informações da empresa, portanto, tendo este tipo de soluções acoplado, portanto, aos ERPs, acaba por elevar, capacitar o ERP ainda mais e elevar, portanto, as informações da empresa para outro patamar. Nós conseguimos ver de uma forma muito clara e acompanhar em tempo real as métricas-chave e, portanto, as métricas-chave de cada empresa, facilitando e suportando, neste caso, o processo de decisão, onde fundamenta efetivamente o nosso processo, conseguimos, de uma forma mais clara, tomar decisões desde que estejam efetivamente espelhadas de uma forma muito clara, portanto, a partir dos diversos relatórios que acompanham esta nossa solução. O processo é um processo, portanto, a partir do momento que nós adotamos este tipo de soluções, normalmente os decisores, os gestores e decisores de cada empresa e não só, têm a tendência de solicitar, não é? Quando não temos este tipo de soluções, têm a tendência de solicitar, portanto, o processo de recolha e tratamento de dados, até termos dados para suportar o processo de decisão, às vezes é um processo moroso e depois pode acatar erros, sendo que estamos a fazer o tratamento manual de informações. Com este tipo de soluções, o processo torna-se um processo automatizado e conseguimos, como dissemos, ter acesso rápido e fácil e resolve, neste caso, este tipo de questões, tornando um processo automático e de acesso rápido e fácil. Como foi também dito pelo parceiro Ali, em que referiu, portanto, é uma interface bastante intuitiva, já teremos a oportunidade de ver mais à frente na demo, e personalizada, porque depois nós conseguimos, vamos ver, ao longo da interação com os dados, nós conseguimos personalizar, apesar desta aplicação standard trazer os dados organizados de uma forma, mas nós nos diversos objetos temos a possibilidade de interagir com os dados e personalizar as informações constantes do relatório, de forma que a informação se adapte efetivamente à nossa necessidade específica, não é? Portanto, como falamos, a tecnologia que está por trás da nossa solução, portanto, é o Microsoft Power BI, que, pronto, a partir do Power BI nós fazemos a criação dos dashboards interativos. São algumas vantagens apontadas também pelo parceiro, portanto, a integração com outras ferramentas do Excel, Microsoft 365, nós temos a possibilidade, neste caso, de ir buscar portanto, dados a diversas fontes, né? Portanto, conectar a diversas fontes de dados, podem ser o ERP, como o nosso produto aqui já vai buscar os dados no ERP, mas temos a possibilidade de ir buscar dados a ficheiros Excel, não é? Portanto, a quadros. Imagina, por exemplo, um site que tem lá, por exemplo, um quadro onde publica a atualização dos câmbios do dia. Nós conseguimos ir buscar informação a este site e ter essa informação atualizada sempre que for atualizada no site. O nosso quadro também atualiza e podemos utilizar toda essa informação dentro do nosso produto, do Power BI, não é? Portanto, é uma aplicação que permite uma personalização profunda para atender efetivamente as necessidades de cada empresa, ou seja, nós trazemos um conjunto de processos, já vamos ver mais um bocadinho no processo de vendas, por exemplo, aborda questões de vendedor, comerciais, né? Mas vamos imaginar que no caso uma empresa, portanto, não trata essas informações, não tem comerciais, não tem vendedores, não vai precisar disso, então é possível parametrizar, não é? Personalizar, promover essa funcionalidade, adicionar outras funcionalidades. Portanto, mesmo nos quadros de informação, quando traz certas colunas, nós conseguimos remover colunas que não nos interessa, por exemplo, no caso para a nossa análise, adicionar outras colunas, portanto, adicionar outros quadros, outras fontes de dados. Portanto, há toda essa possibilidade e essa vantagem que o facto de estar sempre no Microsoft Power BI traz todas essas vantagens. Também, a nível da segurança,
já assente na tecnologia, portanto, na infraestrutura da Microsoft, portanto, a Microsoft garante toda a proteção e normas de dados, sendo que há aqui partilhas, pode haver também partilha de informação de dados para o exterior, não é? para outros utilizadores, e neste caso, portanto, é feita a segurança toda garantida utilizando, portanto, neste caso, toda a segurança, a camada de segurança fornecida pela própria Microsoft. A nível da partilha de dados, nós, para além de termos os dados para decidir, nós conseguimos partilhar os dados, portanto, a quem de direito, levar essa informação, seja onde essa pessoa estiver, portanto, podem ser membros da organização, podem ser também, portanto, para outros utilizadores. Há essa forma de partilhar e, mais uma vez, a partilha com segurança. Nós conseguimos, portanto, há toda uma camada de segurança, como nós dissemos, que nós conseguimos definir, portanto, vários níveis de segurança, definir dados que são dados sensíveis, que não, por exemplo, na exportação, ou decidir sobre a encriptação de dados, etc. Relativamente ao nosso produto do Smart Analytics, quando um cliente, portanto, nos compra esta solução, o que é que leva? Portanto, efetivamente, o nosso produto disponibiliza a uma camada de dados, portanto, a camada de base de dados. Nós temos um data warehouse que vai alimentar, portanto, a todas as informações do ERP. Vamos imaginar que nós estamos a utilizar o Primavera, por exemplo. Estamos a utilizar o Primavera desde 2007, né? Desde que nós, portanto, conectamos ao ERP, traz todos os dados, todo o histórico durante todo o tempo de utilização do ERP. Portanto, e quando traz, vai organizar de uma forma que nos permite verificar tendências, portanto, extrair a informação ao longo de todos os tempos de uso do ERP. Todos esses dados estarão disponíveis para suportar o nosso processo de análise, a partir, portanto, de aplicações template que já dispõe a aplicação. Já vamos ver na demo, nós temos um conjunto já traz, portanto, aquilo que são os módulos principais da logística e tesouraria. Já temos um conjunto de dashboards, de relatórios e dashboards para portanto, fazer análise dessas informações. Portanto, aqui, dependendo da modalidade de licenciamento, temos a possibilidade de conectar, portanto, aos dados com atualização periódica, ou então aceder aos dados em tempo real, e ver à medida que vão acontecendo as informações. Nós temos a atualização, portanto, permanente aos dados do sistema. Nós, a partir dos dados da ERP, já foi feito um conjunto de tratamento de dados, criamos medidas, né? Já há um conjunto de medidas que nos permite avaliar e analisar os nossos dados, de forma a transmitir esses insights fáceis, de forma que possamos acompanhar os diferentes processos de venda, como já disse também o parceiro Ali, portanto, não só de vendas, de inventário, né, de contabilidade, um conjunto de módulos, neste caso, da logística e da área financeira. Portanto, esta solução, a nossa solução Smart Analytics, portanto, sendo uma solução assente no Power BI, mais uma vez, está disponível, é possível aceder, portanto, a esta solução por meio da criação de uma aplicação que é disponível para um browser e e-mail, né? Portanto, temos essa possibilidade de aceder à informação a partir de um browser, e depois temos a possibilidade também de aceder a informações que são partilhadas por e-mail por meio de alertas ou subscrições que nós podemos fazer no sistema. Como eu disse, a nossa aplicação permite um acompanhamento global dos módulos de logística e financeira. Portanto, nós começamos por ter um painel de bordo que acaba por transmitir uma visão transversal do seu negócio, portanto, da empresa, e os diversos, portanto, apresentando os diversos quadros portanto, os diversos módulos, quadros de diversos módulos que nós temos na aplicação. Apresentando aqui no painel de bordo, já vamos ver na demonstração, apresenta basicamente quadros do ano corrente e do mês corrente, e sempre analisando com o período corrente, portanto, que é o ano passado ou o mês anterior, não é? Vai fazendo este
Isto vai possibilitando esta comparação até para nós podermos situar face a períodos homólogos. Apresenta também vários gráficos que mostram claramente a nossa tendência de venda ao longo dos meses, ou dependendo da hierarquia. Portanto, aqui nós, a nível de data, temos a hierarquia, podemos ver por ano, por trimestre, por mês, por dia, portanto, temos essa facilidade. E depois traz um conjunto de mapas para análise de vendas, análises comerciais, margens de venda, evolução de venda, portanto, os principais clientes e os principais artigos, portanto, entre outros mapas. O processo de compras igualmente. A nível dos estoques, apresenta um histórico dos estoques, um quadro de evolução do preço de custo médio. A nível de tesouraria, apresenta também vários quadros que nos permitem resumir as cobranças, perceber, portanto, as cobranças face a objetivos de cobranças também. E a nível de contabilidade também temos alguns quadros que nós podemos aceder, por exemplo, a ter o acesso a um balancete, um balanço, demonstração de resultados, e outros quadros que nos mostram essa informação de uma forma clara, de forma a acompanharmos, portanto, todos estes grandes módulos constantes do ERP. Seguidamente, vamos agora passar a uma demonstração. Vai ser uma breve demonstração, não dá para mostrarmos detalhadamente, não dá para mostrar detalhadamente todos os quadros, todas as informações, todos os dashboards que nós temos. Vamos passar, portanto, algumas funcionalidades mais importantes, né? E outras nós vamos resumindo de alguma forma para vos transmitir, portanto, as principais funcionalidades que nós temos no nosso produto Smart Analytics. Pronto. Aqui já temos o ambiente gráfico do nosso Smart Analytics. Aqui estamos a analisar já na parte web, portanto, a partir de um browser. Temos acesso aqui à nossa aplicação. Como diz aqui, portanto, é o Smart Analytics. E se repararem aqui do lado esquerdo, nós temos, portanto, a disponibilização de todos os quadros agrupados pelos módulos. Nós temos a possibilidade, como eu disse, de analisar o painel board, que é este aqui. Já vamos ver detalhadamente, portanto, alguns quadros. Os processos de venda estão aqui, portanto, representados por dezenas de relatórios. E depois nós temos também, portanto, encomendas, propostas, estoques, compras, encomendas de fornecedores, uma análise, portanto, também aos pendentes e a parte da tesouraria e, finalmente, a parte da contabilidade. Antes de avançarmos especificamente com a análise dos diversos quadros, gostaria de mostrar aqui algumas vantagens de ser assente no Power BI. Portanto, a questão de partilha e integração dos dados. Nós conseguimos, por exemplo, imprimir uma página, portanto, fazer impressões dos dados que nós temos aqui, exportar informações para o Excel, PowerPoint ou outros produtos, portanto, da Microsoft, exportar para o chat no Teams, portanto, fazer a exportação de dados de uma forma global para outras fontes de dados também, portanto, para os demais produtos da Microsoft. Temos a possibilidade também, como eu tinha dito inicialmente, a nível da subscrição de relatório. Nós, tendo aqui os diversos relatórios, eu posso, por exemplo, querer que um colega, ou mesmo para mim também, eu posso querer que um colega receba subscrições de relatórios periodicamente. Por exemplo, se eu quiser receber este painel de bordo, ou sincronizar este painel de bordo 3 vezes, por exemplo, por semana, nas segundas, quartas e sextas, basta chegar aqui a um determinado relatório, criar aqui uma subscrição, não é? Onde eu vou indicar aqui quais são os destinatários, ou seja, quem vai receber, portanto, esta informação, e eu posso definir a periodicidade, portanto, data de início, indicar uma data de fim. Vou dizer, por exemplo, repete semanalmente, e todas as segundas, quartas e sexta-feira, às 10h30, por exemplo, às 10h30 da manhã. Portanto, as pessoas que eu colocar aqui no destinatário vão receber, portanto, religiosamente às 10h30, e na segunda, quarta e sexta-feira vão receber este quadro atualizado no seu e-mail
contém a informação, como é óbvio, atualizada até ao momento do envio da informação. Não é? Portanto, isto é uma das funcionalidades, uma das vantagens que nós podemos subscrever, é receber periodicamente quadros de informação. Não vou criar, vou eliminar aqui. Depois nós temos a possibilidade também de definir alertas. Portanto, isto de definir alertas, o que é? Se repararem aqui no nosso painel de bordo, por exemplo, eu tenho vários quadros. Vendas do ano, margem, não é? Vamos imaginar que eu quero um alerta quando as vendas do ano ou as vendas deste mês atingir 2 milhões. Não é? Seria só chegar aqui e definir um alerta. Quando nós clicamos para definir um alerta, recebemos aqui, portanto, temos que indicar qual é o visual. Portanto, aqui é só explorar até chegar ao visual que nós queremos, né? Neste caso, eu tinha dito venda, por exemplo, anual. Está mais abaixo. Portanto, aqui é a venda anual. Se eu quiser, por exemplo, definir um alerta para a venda anual, basta selecionar aqui e dizer que quando, portanto, o valor de vendas desse quadro se tornar maior ou igual, por exemplo, a, sei lá, 200 milhões, portanto, eu vou receber um alerta também no e-mail, ou pode ser no Teams, vou receber um alerta a dizer, a informar, ok, a tua venda anual, como tinhas criado alerta, já atingiu o valor estabelecido, por isso, portanto, recebemos o alerta, portanto, no e-mail ou, portanto, ou no Teams, pode ser no chat no Teams também. Pronto, são algumas funcionalidades que às vezes dá muito jeito, né? Para não termos que estar também a pedir informação. Já tendo portanto, esta solução, já conseguimos definir alertas e subscrever relatórios e receber periodicamente no nosso e-mail essas informações, sendo que depois poderemos efetivamente ter acesso ao sistema. Mas nós podemos subscrever e remeter essas informações a pessoas também que não tenham acesso, portanto, eles vão receber o quadro no e-mail e poder, portanto, fazer análise com os dados que receberem. Especificamente agora vamos começar a ver algumas funcionalidades, explorar alguns quadros. Portanto, aqui no painel de bordo, como eu tinha dito, o objetivo aqui é fornecer uma visão transversal de todas as aplicações, onde nos mostra, portanto, primeiramente aqui nesta primeira linha são vendas do ano e mostra logo, portanto, uma porcentagem em relação ao ano anterior, neste caso o período homólogo, né, que é o ano anterior, e conseguimos ver, por exemplo, que até este momento que nós temos estes estados de demo, até este momento que está atualizado, já conseguimos atingir exatamente, portanto, as vendas do ano anterior. Com uma variação de 0%, que está exatamente igual, mas se estivéssemos ainda inferior aos valores do ano anterior, iria mostrar uma variação negativa, com os pontos percentuais, portanto, com cor a vermelho. Portanto, sempre que for positivo, 0 ou positivo, vai apresentar a cor verde. Sempre que for negativo, a evolução for negativo, vai apresentar, portanto, a vermelho, e positivo a verde. Neste caso, podemos ver que, comparativamente ao ano anterior, já conseguimos atingir o valor, e estamos a outubro, por exemplo, não é? Estamos ainda no mês de outubro, quer dizer que vamos superar as vendas do ano anterior. Aqui dá uma ideia da margem global do ano. Aqui é a margem bruta, que é efetivamente, por exemplo, a margem bruta é efetivamente a diferença entre o preço que eu vendi um produto, não é? E o que custou, neste caso, o produto. Nós temos, neste caso de demo, uma variação, portanto, este ano, para 2024, o ano em curso, já estamos com, portanto, 52,38 milhões a nível de margem, e podemos ver efetivamente que a esta altura já ultrapassamos 28,8%, portanto é uma evolução positiva em termos de margem. Este ano, até este momento, já conseguimos uma margem melhor que o ano passado. Damos um quadro do total de encomendas pendentes que nós temos também para satisfazer o ano todo. Aqui são compras, mas neste exemplo, nesta base de dados demo, não temos dados das compras. A nível da tesouraria do ano, também mostra-nos o valor global já recebido, não é? Durante o ano de 2024, 196,05 milhões, em que temos uma variação,
portanto, de menos 5%, ou seja, faltam-nos 5% para atingir as vendas do ano passado, do período homólogo, neste caso que é 2023, e mostra-nos um quadro que nos transmite esta informação clara de posicionamento em relação à tesouraria, portanto, relativamente este ano, portanto, em comparação com o período homólogo. O total de dependentes, neste caso, é 61,36 milhões. Fazendo um clique também, portanto, clique não, colocando o rato em cima, nos mostra, portanto, esse valor global de dependentes distribuído face, portanto, aos períodos de vencimento. Pendentes não vencidos ainda são de 5,95 milhões, vencidos a menos de 30 dias, mais de 30 dias, portanto, dá-nos essa noção clara. E depois aqui, mais abaixo, portanto, mostra as vendas do mês que estamos, portanto, o mês em curso, neste caso o mês de outubro, e que ainda nos falta, portanto, tendo logo uma variação, nos falta cerca de 90,8%, né, para atingir as vendas do mês anterior. E mostra-nos, portanto, esta posição clara, dando esta informação de uma forma bastante clara. Aqui, mais abaixo, nós temos as vendas do mês. Também há uma comparação efetiva com as vendas do ano anterior, o período homólogo, em que no ano atual, portanto, posicionando o rato num determinado ponto do mapa, nos mostra efetivamente a comparação relativamente a março deste ano, mostrando, portanto, que no mês de março de 2024 já faturamos um total de 21 milhões, né, em que a margem bruta já está em valor de cerca de 6,6 milhões, uma margem bruta equivalente a 31,38%. Em relação aos dados anteriores, mostra-nos também claramente, e nós conseguimos perceber aqui a tendência das nossas vendas a partir, portanto, deste gráfico, com um posicionamento claro das vendas deste ano comparadas com as vendas do ano anterior. Depois, há aqui também um gráfico que analisa, portanto, a tesouraria do mês. Isto é com base nos recebimentos que nós efetuamos. A nossa tesouraria, como é que está? Portanto, ronda, portanto, os 20 milhões por mês, não é? Tendo uma variação, portanto, positiva, ligeiramente aqui positiva, desce no julho, volta, portanto, a crescer em agosto, setembro está mais abaixo, outubro está abaixo porque, portanto, temos dados demos até início de outubro. Depois aqui também no painel de bordo apresenta vendas globais, portanto, das vendas globais, portanto, quem são os nossos melhores 5 clientes. Portanto, aqui posiciona claramente para a cliente Tatiana Almeida, que nos comprou cerca de 34 milhões. O Ricardo Ferreira, portanto, que é o cliente a seguir, que nos comprou, portanto, e posicionando o rato, dá-nos exatamente, portanto, o valor global de vendas. Depois aqui também iria apresentar os principais fornecedores, portanto, os 5 melhores fornecedores, e aqui mais à direita apresenta um quadro onde, portanto, nós conseguimos ver os pendentes por regularizar e por data de vencimento. Ok? Portanto, relativamente ao painel de bordo, como eu disse, o objetivo aqui é fornecer uma visão global de todos os módulos, para nós vermos em grandes números as vendas do ano e do mês comparativamente com o período homólogo. Neste caso, se estivermos a falar de ano, é relativamente a 2023, e em relação ao mês, é o mês corrente e também comparando com o período, portanto, do mês anterior, e dá-nos uma visão global a nível, portanto, de todos os módulos, portanto, apresentando os grandes números. Aqui nós começamos a ver agora, portanto, a questão dos mapas de venda, portanto, começando aqui pelo mapa top vendedores. Aqui irei passar um bocadinho rápido, porque nem todas as empresas, portanto, utilizam aqui, mas é só para nos dar essa noção de que é possível, portanto, medir aqui os objetivos dos comerciais e analisar as vendas dos vendedores ou dos vendedores, portanto, que fazem parte da equipa comercial. Portanto, aqui, reparem que nós temos também alguns cartões que nos apresentam em termos globais qual era o valor do objetivo, portanto, o valor da margem e o valor total de vendas, sendo que estes valores, portanto, vão sendo alterados consoante os filhos. Nós temos a possibilidade, como eu disse, portanto, de interagir com os dados. Portanto, aqui eu posso, fazendo um clique, portanto, uma das formas é clicar nos diferentes objetos, fazendo um clique no
num ponto específico de um objeto, toda a informação da página atualiza para esse objeto, que neste caso eu tenho um vendedor que se chama Davi Ferreira, e podemos ver aqui facilmente que o que contribui mais com vendas é o vendedor Davi Ferreira, que contribui com cerca de 49% das vendas, né? Destacadamente é o melhor vendedor neste caso de análise. E reparem que nós temos aqui os filtros, alguns filtros que são sobre os objetos principais. O ano de análise, o mês de análise, podemos definir também vendedores, né? Tendo os filtros da página aqui. Depois aqui do lado direito também nós conseguimos filtrar de forma a interagir, portanto, com os dados, né? Uma das formas de interagir é indicando filtros. Eu posso aqui, por exemplo, limpar o mês de janeiro e ele apresenta-me a informação somente para o ano de 2024. Temos a possibilidade de comparar, por exemplo, ou de analisar vários anos de acordo com a seleção que eu fizer, não é? Vou colocar 2024 e vou colocar o mês de janeiro, que é onde nós temos alguns exemplos, que eu pus alguns exemplos para analisar, portanto, aqui. Os vendedores, né, tendo uma noção clara por meio deste gráfico, portanto, nós conseguimos analisar o percentual ou o peso de venda de cada vendedor face ao valor global, para o período que estamos a analisar. Aqui, dá-nos um quadro rápido do número de clientes de cada vendedor, tanto para o período também que nós selecionamos. Significa que para janeiro de 2024, o Davi Ferreira, não é, que é um vendedor, já vendeu em termos de valor 8 milhões e para 47 clientes diferentes. O Sérgio Ferreira, portanto, é só ir interagindo com os dados, a informação vai se adaptando. Nós podemos também analisar a informação em termos de valor e em termos de quantidades. Se eu quiser ver em termos de quantidades, quem vende mais quantidades, também essa possibilidade. E temos também as funções de drill down. A função de drill down normalmente é o quê? Por exemplo, eu aqui cliquei neste vendedor, eu tenho a possibilidade de aceder a outros relatórios a partir deste relatório, em que ele passa automaticamente o filtro que eu estou a analisar. Por exemplo, para o caso deste vendedor, se eu quisesse analisar, por exemplo, em detalhe as vendas, bastava clicar aqui, ver o resumo por cliente, um quadro de evolução de vendas e informação do vendedor. Por exemplo, estando no vendedor, eu quero ver a informação, portanto, as informações deste vendedor, e eu consigo ver que, por o filtro definido anteriormente, que era janeiro de 2024, ok? Aqui aparece, portanto, o filtro já, que é o vendedor é o Davi Ferreira, o mês é o mês de janeiro, e o ano é o ano de 2024. Portanto, conseguimos ver quais são os principais produtos, portanto, o top 10 artigos que este vendedor nos consegue vender, quem são as principais entidades e margem bruta de cada cliente, e em grandes números, portanto, o valor global de vendas para janeiro de 2024, poderia ser outro período, não é? Basta interagir com os filtros, qual a margem bruta que ele forneceu, podemos ver aqui o valor global por regularizar, ou seja, são os pendentes que nós temos por emitir recibo, aparecem aqui, e conseguimos rapidamente ver, portanto, num horizonte temporal, aqui um quadro que nos mostra, portanto, a evolução ao longo dos anos das vendas deste vendedor. Também nós conseguimos aceder a outras páginas, por exemplo, aqui ver em detalhe as vendas deste vendedor. Portanto, à medida que nós vamos fazendo drill down, acedendo a outras páginas, ele vai, portanto, atualizando o filtro, vai passando o filtro ao longo das páginas, e nós conseguimos, neste caso, ver, portanto, em detalhe todas as vendas que, portanto, este vendedor fez, para que cliente é que fez, portanto, o valor global das vendas, de desconto, as quantidades de cada artigo, qual a margem bruta por linha. Neste caso, por exemplo, para este lava-louças sutil, nós conseguimos ver que tivemos uma margem, portanto, de 2.548, que equivale, portanto, em pontos percentuais de 8,89. Ou seja, nós conseguimos ir ao detalhe de toda a informação. Conseguimos fazer um zoom e depois voltar a ver a informação mais agrupada, mais agregada. Portanto, clicando aqui nas setas, nós conseguimos voltar para a interface onde nós estávamos inicialmente. Portanto, a grosso modo, portanto, aqui o principal objetivo deste quadro, deste relatório, é apresentar e medir aqui face aos objetivos. Como podem ver aqui também, nós temos a possibilidade de definir objetivos
de vendas para cada vendedor, pode ser por vendedor, pode ser também vendas globais, e analisar essas vendas. Aqui, por exemplo, neste quadro aqui em baixo, mostra que nós definimos 3 objetivos, 1, 2 e 3, apresentados aqui, né, com a legenda, e conseguimos ver que neste caso este vendedor ou este comerciante conseguiu atingir todos os objetivos, portanto em grande escala. Este aqui também conseguiu todos os objetivos, este aqui conseguiu apenas atingir o objetivo 1 e ficou, portanto, aquém dos objetivos 2 e 3, portanto, conseguiu apenas 82% para 2 e 64% do objetivo. Nós também conseguimos ver que este utilizador aqui também está igual. Faço uns objetivos ainda de vendas, só para terem noção. Aqui nós conseguimos definir objetivos de venda, portanto aqui como nós vimos no ponto anterior, foi definir objetivos por vendedor, e neste caso nos mostra, portanto, que a soma total dos objetivos definidos para todos os vendedores do mês de janeiro era de 7 milhões e, portanto, houve uma venda global que ultrapassou em 238,21%, né, os objetivos definidos. Nós também temos aqui um quadro que, pronto, eu posso limpar aqui o mês. Estamos a ver para os objetivos de venda de 2024, mas eu poderia também, efetivamente, selecionar aqui vários anos e fazer essa análise dos dados. Aqui nós conseguimos ver, portanto, ter hierarquia em termos de informação. Aqui, como eu selecionei os 2 anos, só aparecem aqui 2023 e 2024, mas depois nós conseguimos, portanto, ir detalhando a informação. Por exemplo, se eu ativar, aqui vou expandir por o nível seguinte, que é os meses, e nós conseguimos ver, por exemplo, que em 2023 são estes, portanto, para estes meses, se foi definir ou não objetivos. Portanto, quando aparecer 100%, significa que o valor do objetivo é 0, não é? Aqui, em 2024, em janeiro, nós tínhamos ali os objetivos e quando nós atingimos os objetivos aparecem a verde, quando não atingimos ainda os objetivos aparece a vermelho, ou seja, estamos abaixo do objetivo, transmitindo de uma forma muito clara, portanto, aqui esta informação, façam os períodos, portanto, e em que nós temos também uma análise aqui ao longo pode ser do ano, do mês, né, e de acordo com a hierarquia que nós temos, portanto, aqui para o quadro. Vendas por zona, também, portanto, é uma análise interessante, onde nós conseguimos ver, caso, por exemplo, na ficha de clientes, nós utilizamos as zonas, efetivamente, temos a possibilidade de fazer análise das vendas por zona. Aqui também podemos desagregar, podemos desagregar a informação. Aparece por grandes grupos, teoricamente seria por ilhas, Santiago, as outras ilhas, e depois fazendo, portanto, desagregando aqui para mais detalhes, mostra-nos, por exemplo, a Xara Grande de Trás, a Xara São Filipe, Almarés, Asa, portanto, o total de vendas por zona, sendo também aqui nós conseguimos ver, portanto, um quadro de análise, neste caso por ano, mas também podemos ver mais detalhado ao longo dos trimestres, neste caso, ao longo dos meses. Portanto, nós conseguimos fazer uma análise mais detalhada, mas também podemos fazer uma análise mais agregada com as informações, portanto, apresentando efetivamente os grandes números. Depois, nós temos uma análise top clientes, vai nos mostrar efetivamente quem são os principais clientes. Portanto, aqui apresenta todos os clientes com venda, mas os que têm maior expressão aparecem em cima. Mais uma vez, portanto, estas informações são de acordo com o filtro que eu, portanto, for escolhendo aqui. Neste caso, estamos a analisar dados de 2023 e 2024. Deixem-me selecionar só 2024 e toda a informação é atualizada. Podemos ver, por exemplo, que a nível dos clientes, para o ano de 2024 que eu tenho aqui selecionado, apresento aqui os grandes números. Margem bruta está em termos globais de 29,48%, já temos uma margem em valor de 52 milhões, total de vendas de 177 milhões e vendas a 312 clientes diferentes. Mostra-nos aqui também um resumo por clientes. Vou aqui, se calhar, adicionar mais 2 anos para vermos que toda a informação é atualizada. Eu posso escolher aqui
todos os anos que eu quiser e a informação, portanto, vai aparecer aqui. Nós temos aqui um resumo das vendas por cliente, neste caso por ano, né? Está por ano, e conseguimos ver que anualmente os clientes vão ou não evoluindo, portanto, tendo uma evolução positiva de vendas anualmente, portanto, esta comparação é sempre também face ao período anterior. Significa, por exemplo, tendo esta seta a verde, portanto, este cliente específico, em relação a 2021, teve uma evolução positiva. Portanto, as vendas melhoraram novamente em 2023, mas em 2024 ainda estamos abaixo, não é? Portanto, mostra claramente esta seta aqui, mostrando aqui o total de acordo com o período que nós temos aqui, sendo que, estando a analisar aqui as informações por ano, mais uma vez, nós conseguimos desagregar e analisar a informação por mês, não é? Portanto, tendo, mais uma vez, portanto, em qualquer um dos objetos que nós temos aqui, nós conseguimos manter essa interação e ir analisando os dados de acordo com os períodos que nós definimos. Há uma análise, portanto, aqui mais uma vez, nós temos a possibilidade, não é, de fazer drill down a outras informações do grupo, bastando, portanto, fazendo clique e acedendo, fazendo drill down, nós conseguimos aceder a outras informações. Podemos analisar, portanto, todo este quadro de informações com base no valor de vendas ou então com base em quantidades e analisar também os clientes face às quantidades. Se eles têm estado a comprar maiores quantidades ou menores quantidades, portanto, vai mostrando também a evolução de cada entidade ao longo do horizonte temporal que nós definimos. Portanto, há uma análise também às principais famílias. Portanto, as principais famílias, que nos mostra que, no nosso caso, para o período também selecionado aqui, definimos o filtro do ano e nos mostra claramente que a nossa família Ecolava, portanto, é a família que mais contribui para as vendas, tem o maior peso de vendas e nos possibilita, neste caso, fazer uma análise em relação à evolução da família. Portanto, aqui são quadros voltados para análise agrupada dos artigos, portanto, nas diversas famílias e subfamílias que poderemos ter, apresentando um quadro global por família de venda total de quantidade, o valor global de margem bruta que cada família contribui, portanto, e o valor percentual também de venda de cada família, sendo que nós temos aqui também, portanto, uma análise às quantidades, portanto, a maior parte dos produtos, das unidades que vendemos são, portanto, desta família de produtos finais, não é? E temos aqui a quantidade também por subfamília, uma análise de quantidade, porque eu aqui tenho selecionado a quantidade, mas poderia ser também por valor e atualiza toda a informação portanto, para as famílias. Depois nós temos uma análise aqui dos principais artigos, portanto, aqui também nos mostra quais são os artigos que portanto, nós mais vendemos. Temos aqui claramente este primeiro produto, mostra-nos uma posição clara face ao peso de venda de cada artigo, analisando também valor e quantidade. Aqui apresenta também um gráfico que nos mostra essa mesma informação. Portanto, há um bocadinho tinha dito também no caso de personalização. Vamos imaginar que eu não quero que apareça, portanto, num determinado gráfico, por exemplo, eu não quero que apareça o código dos artigos, só quero a descrição. Tenho a possibilidade de chegar aqui, personalizar o ambiente, ou dizer aqui nas linhas, eu não quero que apareça código de descrição, quero que apareça, por exemplo, só o nome do artigo, né? Ou então poderia dizer, ok, não quero ver estes valores, quero ver outros valores. Basta chegar aqui e adicionar outros valores, portanto, à coluna ou às linhas, ou, portanto, na parte dos valores. Temos essa possibilidade sempre de ir, portanto, adaptando a informação, adaptando os quadros. Podemos também, por exemplo, estando a analisar, podemos chegar aqui e tornar este quadro maior, para podermos analisar, portanto, toda a informação de uma forma, portanto, maior e ver melhor os dados, né? Portanto, estes quadros são voltados para a gestão e identificação dos principais artigos que nós temos, apresentando, portanto, o valor global de vendas por artigo, pode ser por ano, né? De acordo com o horizonte temporal que escolhermos,
Portanto, o valor global de vendas por artigo, a quantidade total, portanto, as margens, aqui por acaso não aparece margem de cada artigo, sim, margem é aqui, portanto, mais à frente. Portanto, aqui o objetivo é fornecer o valor global de vendas por os períodos em análise, o valor também das quantidades por cada artigo, identificando claramente quais são os nossos artigos que mais vendem, portanto, colocando aqui um ranking dos artigos. Detalhe de vendas, nós conseguimos analisar as vendas ao detalhe, portanto, para cada documento, não é? Num determinado horizonte temporal que eu posso definir, nós conseguimos ver detalhadamente em cada venda, neste caso notas de crédito, nós temos também portanto, vendas, sim, talões de venda, etc., por cada ano, apresentando efetivamente cada artigo, qual foi o desconto que nós tivemos, qual foi o valor de venda, quantas unidades vendemos nesse documento, portanto, qual foi o custo do artigo, a margem bruta do artigo em termos de valor e a margem percentual, portanto, detalhadamente, todas as vendas que nós temos para um determinado, portanto, horizonte temporal, definindo os filtros aqui, ou então também pode ser para um determinado cliente ou clientes de um determinado vendedor. A nível das margens, nós temos uma análise de margem onde nós podemos analisar, portanto, aqui um quadro onde nos apresenta também as informações de venda, de custo do artigo, se teve desconto ou não, e qual é a margem bruta. Neste caso, como já tinha dito, a margem bruta refere, portanto, à diferença entre o valor de venda e o valor de custo no ato de venda, e nos mostra, por exemplo, neste caso, por vendedor, depois por cliente e depois por artigo, nós conseguimos ter essa informação. Por exemplo, se eu desagregar aqui esta vendedora, vamos ver a quais clientes, portanto, esta vendedora ou este comercial vendeu, portanto, quem são os clientes, especificamente cada cliente, o valor global de venda, custo, portanto, e de margem que contribuiu, neste caso, para um determinado horizonte temporal. Vou escolher novamente 2024, janeiro, e vamos ver que toda a informação é devidamente adaptada, onde nós, portanto, podemos ir desagregando a informação, clicando nos objetos aqui, já vai para, portanto, o primeiro nível é vendedor, o segundo nível é o cliente e o artigo. Aqui podemos ver claramente, portanto, um determinado cliente, que artigo nos compra, portanto, e qual é a margem, valor e quantidade que efetivamente nós tivemos para cada produto, para cada cliente e para cada vendedor. Resumo por cliente. Mostra-nos, portanto, uma análise resumida de clientes para percebermos também o valor global de vendas, qual a margem bruta de cada cliente, portanto, identificando claramente quem é o vendedor. Neste caso, para janeiro de 2024, nos mostra, portanto, aqui essas informações globais de venda, margem bruta, e, portanto, e uma comparação automaticamente com o período homólogo, apresentando uma evolução, neste caso, né? Qual é a evolução que nós temos dos dados em relação tanto aos períodos e o período homólogo que nós selecionamos. Se eu aqui selecionar janeiro, o período homólogo, neste caso, seria, portanto, dezembro de 2023. Se eu limpar aqui janeiro, estará analisando toda a informação de 2024 e esta comparação será para todo o ano de 2024. Por cliente, portanto, a evolução que nós tivemos para cada cliente. Sendo que depois nós conseguimos, efetivamente, ordenar. Eu quero ver, por exemplo, ordenado pela evolução relativamente ao período homólogo. Eu posso ver que este cliente aqui, Ana Clara Ferreira, é o cliente que mais evoluiu em 2024, face a 2023, em termos de pontos percentuais. Depois nós temos aqui mapa de vendas. Estamos a centralizar a maior parte do nosso tempo aqui para o processo de vendas, que é o processo principal. Aqui, praticamente, muito resumidamente, nos permite ver onde os nossos clientes estão. Por exemplo, eu posso fazer um zoom aqui do meu mapa e ver a distribuição dos nossos clientes. Por exemplo, em Santiago, onde estão os nossos clientes. Fazendo maior zoom, eu posso ir a um determinado cliente, por exemplo, que está aqui ou que está em Palmarés, fazer um clique e ver exatamente onde cada cliente se encontra, portanto, no mapa, ver a distribuição
de clientes no mapa, portanto, e saber a localização das vendas exatamente, portanto, por pontos no mapa, né? No caso dos nossos clientes se concentram mais na Ilha de Santiago, mas temos clientes para todas as ilhas, inclusive temos, na nossa demo, temos clientes, portanto, espalhados pelo mundo. Informação do cliente, penso que já tínhamos analisado, aqui apresenta, igual aparecia também para os vendedores, a informação do cliente, mostra-nos quais os principais artigos que o cliente nos compra e apresenta os grandes números para os clientes. Se eu quiser filtrar um determinado cliente, portanto, é só chegar aqui ao filtro da entidade, indicar a entidade e depois a informação adapta, representando os dados de acordo com o cliente que eu escolhi. Posso ver as vendas, portanto, igual ao vendedor, por isso eu não vou entrar, é exatamente igual, ver as vendas do cliente que eu escolher, os documentos por regularizar, portanto, e ver também aqui mais abaixo a localização específica de um determinado cliente, no caso de formos fazer uma entrega, por exemplo, já conseguimos ver no mapa onde o cliente está. Aqui em termos globais também já tínhamos visto esta informação quando analisamos os vendedores, apresenta uma tendência, portanto, das vendas ao longo do ano para um determinado cliente ou para todos os clientes, como neste caso estamos a ver todos os clientes. O quadro de evolução de vendas, portanto, aqui também é um quadro muito interessante que nos mostra, em termos globais, qual a evolução de vendas ao longo do horizonte temporal. Neste caso, estamos a analisar desde 2016, e como não temos dados em 2015, né, só temos nos vários meses de 2016, portanto, aqui aparece uma evolução positiva para todos os meses, porque 2015 é tudo zero. Depois, em 2017, nos mostra, por exemplo, que neste mês nós tivemos uma evolução de 11,42%, mostrando efetivamente vendemos 12 milhões, aqui 13 milhões e 500, e vai-nos mostrando, portanto, qual é a evolução que nós temos ao longo dos meses, né? Das vendas. Podem ser, portanto, nós podemos comparar, se aqui o ano de comparação estiver definido como não, apresenta o período homólogo. Neste caso seria janeiro de 2015, vai comparar isto aqui com janeiro de 2016, vai comparar as vendas de 2018 com janeiro de 2017 e por aí diante, mostrando claramente se houve uma evolução positiva ou negativa em termos de pontos percentuais e em termos gráficos com a setinha para cima, portanto, e a setinha para baixo também. Nós conseguimos também, portanto, fazer o drill down e aprofundar mais, ver aqui, por exemplo, a cada ano, portanto, agora em 2016 para cada mês. Se eu quiser comparar os anos todos com um exercício específico, por exemplo, eu vou aqui comparar, por exemplo, selecionar só o ano de 2024, muito rapidamente, para podermos ver, e eu vou comparar 2024, por exemplo, com 2020, então, fazendo um clique aqui em cima, e a informação é toda atualizada. Apresenta-me uma comparação aqui dos números de 2024 face aos números de 2020 e apresentando efetivamente se houve uma evolução positiva ou negativa, indicando igualmente os pontos percentuais da evolução. Pronto. Depois, as medidas de análise é sempre valor e quantidade. Podemos ver em termos de valor e em termos de quantidade, né? Portanto, e analisar as informações também referente à quantidade. Se temos vendido mais unidades ou menos unidades ao longo dos anos e qual é a evolução que vamos tendo. Dimensões para análise. Neste caso, estamos com, portanto, a dimensão mês, mas podemos ver as vendas, analisar, portanto, esta evolução por país. Se tivéssemos vendas, portanto, a vários países, iam aparecer aqui todos os países, por vendedor, portanto, e a informação vai-se atualizando por cliente, por família, por subfamília, portanto, e também por artigo. Nós conseguimos analisar, portanto, esta evolução de vendas de uma forma mais detalhada ou não, ou então aqui tendo a ordem normal esta, mês, país, vendedor, cliente, né? À medida que vamos fazendo, portanto, definindo aqui as dimensões de análise e, portanto, se eu clicar aqui em ordem invertida, portanto, vai inverter aqui, começa por artigos, família, portanto, ao contrário. Ordem normal, não é? Assim, a ordem invertida, portanto, coloca as dimensões ao contrário. Gráfico de evolução de vendas.
nos mostra, nós temos a possibilidade de ver o gráfico de evolução das vendas, comparando também com períodos. Eu posso comparar, por exemplo, 2023, 2024, portanto, dos anos que eu quis selecionar, vai colocando cada ano numa cor e conseguimos perceber de uma forma muito clara também quais os períodos que nós tivemos mais venda em relação, portanto, e comparar também com o período homólogo, neste caso, os anos anteriores que nós aqui definimos. Podemos também analisar a informação, por exemplo, ao longo dos meses. Eu posso escolher vários meses para comparar também, não é? Ou então posso escolher vários anos e vários meses e ele vai, portanto, a informação vai sendo adaptada, permitindo-nos efetivamente perceber de uma forma clara e comparando e posicionar claramente, portanto, face aos outros anos ou aos outros períodos. Um outro quadro aqui também que nós temos, já estamos na reta final, um outro quadro que nós temos aqui é a análise ABC. A análise ABC, portanto, é uma análise baseada no teorema de Pareto, portanto, ou na regra 20-80, como é conhecida também, que nos diz que, por exemplo, em qualquer situação, não é? Há 20%, neste caso adaptado às vendas, que nos diz, por exemplo, para clientes, 20% de clientes nos contribui com 80% do volume de negócio e os restantes 80% de clientes nos contribuem com os restantes 20%. Ou seja, nos mostra claramente quem são os principais clientes que contribuem com cerca de 80%, sendo que os parâmetros aqui podem ser alterados, mas por defeito nós colocamos, para a análise ABC é 80-20, em que os clientes que estiverem com classificação A são os clientes que contribuem com 80% do volume de negócios, com o parâmetro B são os clientes que contribuem com os restantes 10% e parâmetro C os outros restantes 10%. Ou seja, 80% parâmetro A, 20% B e C, sendo que B pode ser depois, eu posso aqui colocar 95%, ou seja, ver quem contribui a seguir aos clientes de 80%, 15% e os restantes 5%. Conseguimos perceber isto porque há um ranking aqui global também, face aos clientes, estou a analisar os clientes. Significa que nós temos, se repararmos aqui, cerca de 35 clientes, de um total de quase 300 clientes, né? De um total de quase 300 clientes, 35 clientes contribuem com 80% do meu volume de negócio. Os restantes, portanto, 20%, portanto, os restantes clientes é que contribuem com, portanto, os outros 20%. Ou seja, há um grupo menor de clientes que efetivamente são os meus clientes principais e que devo preocupar. Portanto, toda a nossa gestão deve ser focada também nesses clientes, sendo que em todos os clientes, mas efetivamente nestes que contribuem com a maior parte do meu volume de negócio. Mostra-nos aqui a posição do ranking, portanto, para 2024 neste caso. Estou a fazer análise ABC indicando os meus melhores clientes, não é? Aqui os clientes do parâmetro A, indicando o valor global de vendas, a evolução de vendas face ao período homólogo, o acumulado de vendas, qual é a percentagem, neste caso, que cada cliente contribui, portanto, o peso aqui que contribui face ao total de vendas definido para o período que nós definimos aqui. Por exemplo, a cliente Tatiana Almeida contribui com quase 20%. Só este cliente aqui contribui com 20%, né? E vamos ver o peso de cada cliente e aqui é o acumulado quando chegar aos 80%. Não é? Aqui atinge 80%, aqui já ultrapassa 80%, começa com a categoria B. Vai até, portanto, o parâmetro que nós definimos aqui vai até 90%. Quando chegar a 90%, começa, portanto, a categoria C. Ou seja, categoriza os clientes em A, B e C, sendo que os clientes A são aqueles que contribuem com 80%, B mais 10% e C os restantes 10%. Mostra-nos também, portanto, aqui em baixo, quais são os clientes que no período homólogo tinham vendas e que neste período, portanto, que nós selecionamos, não possuem vendas. Portanto, vai-nos mostrar quais os clientes que antes nos compravam e que agora não está a comprar, para que possamos efetivamente perceber o motivo, portanto, qual é o motivo que não estão a comprar e podemos direcionar, portanto, a ação comercial para cima destes clientes aqui, né? Portanto, basicamente para as vendas é isto. A nível de compras, nós temos, a nível de encomendas de clientes, nos mostra
vou passar aqui muito rapidamente, né, só para dar essa noção, nos mostra em detalhe todas as encomendas que nós temos para cada cliente, dos anos, detalhadamente as quantidades e os valores de cada encomenda, o valor que se já foi entregue uma determinada encomenda. Eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer aqui, eu quero ver os que ainda não estão satisfeitos para um determinado cliente, e atualiza toda a informação, e eu iria ver, portanto, um resumo das encomendas, neste caso, por os filtros que eu defini, não é? Aqui nos detalhes. Nas encomendas pendentes, nos mostra por vendedor as quantidades globais e o valor global para cada, portanto, para cada vendedor, neste caso, e também para, portanto, o número total de encomendas, sendo que nós podemos sempre aprofundar e analisar quem são os clientes, né? Podemos ainda aprofundar e ver para cada cliente quais as encomendas que nós temos para cada cliente. E mostra-nos também aqui, por exemplo, a facilitar uma interface para percebermos em termos de horizonte temporal os produtos, por exemplo, em cada artigo, quando é que nós temos que entregar e quais as quantidades que nós temos que entregar. Isto aqui é voltado para localizarmos para cada artigo e num horizonte temporal as quantidades que nós temos que fornecer, portanto, de acordo com as encomendas, até também nos dá informação para a produção, por exemplo, se for o caso. Depois, temos encomendas por família, por vendedor e detalhadamente ver as encomendas. Depois nós temos, em relação aos estoques. Em relação aos estoques, nós temos a possibilidade de analisar, portanto, o histórico do estoque ao longo do período também. Podemos definir um determinado armazém, uma determinada família de produtos também, e ver essa análise, portanto, em 2024, neste caso, quais são, portanto, os valores globais que eu tenho em cada estoque, em cada armazém, sendo que nós temos alguns armazéns com existência negativa e outros com positiva. Portanto, é uma base de dados de demo, né? Mostra-nos aqui claramente, por os filtros que nós definimos, o horizonte temporal, portanto, a existência, portanto, o histórico em termos de valor que nós temos para cada armazém, apresentando o valor global, uma análise global e perceber também a evolução a nível do PCM, se foi alterando ao longo do tempo ou se o preço de custo médio, portanto, vai se mantendo ou vai se variando, né? Depois, pronto, nós temos compras que é parecido com os quadros de venda, encomendas de fornecedor que é parecido com as encomendas de clientes. Temos uma análise aqui a nível dos pendentes para perceber, por exemplo, os pendentes distribuídos de acordo com o prazo de vencimento, vencido já mais de 90 dias, menos de 30 dias, não vencido, mais 30 dias, mais 60 dias. Quem, portanto, são essas entidades? Se nós formos expandindo, vai-nos mostrando, portanto, o valor neste caso, e sempre fazendo este enquadramento pelo período. Nós temos os pendentes por vendedor, que identifica por cada comercial os valores pendentes que vamos tendo. Detalhes dependentes de cliente, nós conseguimos ir ao detalhe e ver, portanto, cada pendente, o valor, portanto, neste caso para cada cliente, exatamente qual é o documento que está pendente. Podemos fazer uma análise, por exemplo, aos pendentes não vencidos, também igualmente, portanto, podemos filtrar aqui pelos períodos. A mesma coisa para pendentes de fornecedores. Depois nós temos a parte de tesouraria. Estou a passar um bocadinho rápido, só para terem a noção. Portanto, o foco foi mais para o módulo de vendas. A nível de cobranças, nos dá, portanto, um conjunto de relatórios que nos mostra, efetivamente, em resumo, portanto, as cobranças face ao objetivo. Por exemplo, nós conseguimos acompanhar, portanto, o valor cobrado, ou seja, quando nós emitimos recibo, é este valor cobrado a verde, tanto que nós aqui fomos recebendo mais do que era o objetivo, não é? Conseguimos ter um posicionamento claro das entradas face aos objetivos de cobrança, portanto, e também aqui analisar um quadro permitindo ver a evolução da cobrança face, portanto, aos objetivos de cobrança. A evolução detalhada de cobrança por mês, nós temos aqui, portanto, podemos analisar por ano e definir os meses, vai-nos mostrando também o posicionamento de valores de entrada face aos objetivos de cobrança. A nível dos recebimentos,
portanto, detalhadamente todos os documentos de recebimento que nós fizemos na tesouraria para um determinado cliente, horizonte temporal, ou também documentos específicos. Eu posso dizer, ok, quero ver os recibos que nós fizemos a partir, por exemplo, de faturas, né? Os documentos emitidos a partir de faturas, e toda a informação vai-se adaptando. A mesma coisa para pagamentos e para outros terceiros. A nível de contabilidade, também nós temos um conjunto de mapas, tanto nos permite ver um balancete e interagir aqui, definindo os períodos de análise também. 2024, eu quero ver, por exemplo, de 0 a 6, não é? Se eu fizer um clique, ele vai, portanto, atualizar a informação e vamos tendo acesso, portanto, ao nosso balancete de qualquer lugar. Este quadro já foi atualizado, vou mostrar aqui, portanto, a versão mais atual, que já traz também, para além do balancete normal, balancete por taxonomia, balanço, constatação de resultados, que nós temos a possibilidade de analisar, portanto, num outro ambiente, não é ainda a última versão, esta aqui sim é a última versão, mas só para mostrar que, para além do balancete, balanço e demonstração de resultados, nós conseguimos ter também um quadro de análise financeira, que nos mostra também para um determinado período selecionado o valor tanto de rendimentos, os gastos e os resultados que nós temos, apresentando um valor global do volume de negócios também. Ou seja, nós conseguimos acompanhar aqui, portanto, as diversas contas de rendimentos e detalhadamente, né, e também as contas de custo, portanto, permitindo aqui ver um gráfico também dos resultados acumulados e do volume de negócio acumulado, tanto para o período que nós aqui definimos, tanto percebendo claramente aqui que, neste caso, para o período que eu selecionei aqui, temos, portanto, resultado positivo, não é? E uma variação face ao ano anterior, portanto, apresenta aqui o valor do ano anterior e uma evolução face ao ano anterior. Pronto, penso que para o produto, a nível da demonstração, portanto, é isto, resumidamente, não é? Passamos mais detalhadamente para as vendas e, resumidamente, vimos os outros modos, só para terem essa noção. Aqui em Cabo Verde já temos o nosso produto, portanto, já temos alguns clientes a utilizar, portanto, alguns clientes que já utilizam, portanto, Carlos Veiga, Infarma, Rádio e Televisão Cabo-Verdiana, já utilizam o nosso produto, portanto, o Smart Analytics, e vão diariamente acompanhando as informações, portanto, a partir, portanto, e tendo suporte para análise das informações, né, dos dados da empresa, a partir desta solução, que efetivamente é uma solução, portanto, out of box, permitindo que cada empresa leve consigo, portanto, que cada colaborador leve consigo todos os dados da empresa, portanto, de forma a levar a conhecer os dados e de forma a suportar também o processo de tomada de decisão. A apresentação, portanto, foi isto. Vamos avançar então agora para a parte de perguntas ou questões que queiram ver sobre o Power BI ou o Smart Analytics em concreto. Patrícia? Sim, portanto, já temos aqui uma mão levantada do Sr. Ariolino. Hugo, podes só ativar o microfone do Sr. Ariolino para colocar a questão, por favor. Sim, está disponível o microfone para fazer a questão. Já está, Sr. Ariolino? Já, bom dia a todos. Antes de Bom mais, dia. obrigado pelo convite, não é? E pelas apresentações que seguiram até o momento. Portanto, a minha questão é o seguinte: isto está tudo feito e verificado para as instituições comerciais, digamos, as empresas. No nosso caso, que é o banco, que são instituições financeiras como a banca, como é que essa solução pode ser
tratada, verificada ou utilizada, não é? Esta é a primeira questão. Sim, no caso, pronto, esta solução respondendo, portanto, à sua pergunta, esta solução do Smart Analytics, como eu mostrei, portanto, inicialmente, está pré-concebida, portanto, a versão standard, é aquilo que nós andamos a ver aqui na apresentação, portanto, isto está pré-concebida para ir alimentar dados, não é? Para estes processos de vendas, compras, encomendas, stocks, contabilidade, não é? Portanto, para esses processos, se, neste caso, a banca utilizar um ERP e temos scripts específicos já para conectar, por exemplo, ao Primavera ou outros softwares do mercado, em que vai buscar a informação ERP, coloca no cubo e depois do cubo, portanto, nós atualiza toda a informação para os relatórios. Se já utilizarem, por exemplo, o Primavera, é só chegar, instalar. Portanto, nós fazemos a instalação, portanto, colocamos a nossa solução, conectamos aos dados do vosso ERP, portanto, e a informação atualiza automaticamente com os dados que vocês tiverem no ERP. Mas, como eu tinha dito anteriormente, portanto, cada caso é um caso, e neste caso, por exemplo, nós temos a possibilidade, o produto nos dá essa possibilidade de conectar outras fontes de dados. Seria, se vocês tiverem o Primavera, funciona logo, se não, teríamos que, neste caso, fazer se calhar um projeto específico para adaptar à vossa, portanto, ao vosso ERP, neste caso, né? Se não for o Primavera, às vossas fontes de dados. No caso de terem necessidades específicas de relatórios diferentes, né? Que não estes, portanto, teríamos também que fazer todo o processo de tratamento de dados, portanto, conectividade aos vossos dados, tratar os vossos dados, criar as vossas medidas, portanto, e disponibilizar a partir da solução. Sim, porque os dados com os quais trabalhamos não têm essas vertentes, portanto, temos outros tipos de relatórios e a solução, como está desenhada, apresenta-nos de uma forma que nos interessa. Portanto, isso eu vou fazer chegar, portanto, a nossa área competente para vermos isso, não é? Certo. Para vermos isso. Mas seguramente fontes de dados é totalmente diferente. Temos sim Primavera, um módulo Primavera para contabilidade. Eu acho também que é ligado a recursos humanos. Mas para as áreas de negócio em que temos aqui algumas soluções de dashboard, sim, teremos outras fontes de dados, não ERP. Exato. Através do Web Bom dia, Service, senhor. acho eu. Sim. Bom dia, senhor. Fala Amado dos Santos, diretor comercial da Incentive. Aqui só para complementar o que o colega Jair disse, para essas situações podemos agendar um levantamento e perceber todos os relatórios e mapas específicos que o cliente possui, independentemente das fontes, e apresentar-vos uma proposta de solução, está bem? Com certeza, já tomei nota. Como eu disse, abordarei esse assunto com a área competente para posteriormente, portanto, ser-vos contactado. Acredito que o BAE é parceiro, portanto, não há nenhuma limitação, creio eu, em termos de contacto e de qualquer consulta. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado, eu.